amigos, companheiros, companheiras, internautas, para você, mais uma vez, Elucidações Espíritas, que entrevista dirigentes, escritores e expositores espíritas. A nossa convidada de hoje é da cidade de Goiânia, de Goiás, com um tema muito importante para todos nós. Antes nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar aqui no estúdio ao nosso lado e também visitando os lares de todos que estão nos acompanhando nesse momento. Que vocês possam ter muita paz, muita orientação, muito equilíbrio espiritual, que os benfeitores possam ajudar todas as pessoas nesse momento. Ivana Raiski é a nossa entrevistada, ela que é da Federação Espírita de Goiânia, que lançou um livro, ela conseguiu fazer um trabalho de um lançamento de um livro, depois nós vamos estar falando sobre o livro. Ela é fonoaudióloga. Ivana, é um prazer te receber, seja bem-vinda. Muito obrigada, alegria nossa de estar aqui. Muito bem. O tema, o céu é o inferno. É o que você, esse livro que você organizou, fazendo o estudo do livro Céu e Inferno e trabalhando sobre o que é o céu e o inferno, né? Nós devemos buscar nossos avós, nossos bisavós, né? A maioria de tudo aqui do Brasil, somente o mineiro, né? Ele veio sempre da Igreja Católica, né? Meus pais, tudo católicos, meus avós, todos católicos. E essa ideia de céu, de inferno, isso ficou muito impregnado em nós, né? É que tem o Satanás, o demônio, a gente sabe que não existe, mas alguns ainda têm medo, né? É que nem em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, o lobisomem. Eu sei que não existe, mas alguns ainda têm medo. O céu existe, Ivana? Existe? Existe. Existe o céu. Agora resta-nos saber que tipo de céu é esse, onde ele se localiza. Sim. Será que é realmente um lugar circunscrito? Ou será que nós podemos considerar o céu como um estado de consciência, paz de espírito? Por exemplo, hoje nós estamos aqui no céu. No céu. Não é? Um banquete espiritual. Um banquete espiritual. Quando nós participamos de eventos, não é? Quando nós estamos ali ouvindo uma palestra com uma pessoa que nós gostamos muito, quando nós estamos lendo um bom livro. Quer dizer, existem várias situações na nossa vida em que nós estamos no céu. Mas existem aquelas também que nós podemos nos colocar no inferno. Naquele momento do trânsito, por exemplo, que alguém nos dá uma fechada e nós nos irritamos. Então existem diversas situações que realmente podem nos colocar vivendo no céu ou no inferno. Isso. Mas um lugar determinado, assim, que a gente vai ficar tocando violão, violino, harpa, esse lugar não existe? Esse lugar a doutrina espírita veio explicar para nós que na verdade não existe. Não existe. Né? Porque, inclusive, a nossa proposta ao organizar o livro foi em comemoração aos 150 anos de lançamento da obra de Kardec, O Céu e o Inferno. E nós tivemos no nosso Congresso Espírita de Goiás, no ano de 2015, né, o ano desse Sesc Centenário, a temática trabalhada como sendo o céu e o inferno. E nós então pedimos aos nossos amigos palestrantes do Congresso que escrevessem um texto avaliando essa situação de céu e de inferno. E aí daí surgiu essa obra, né, com a contribuição da doutora Ivênia Prada, do Simão Pedro Lima, do Rossandro Klinge, do Severino Celestino e outros, né, companheiros que estiveram lá conosco avaliando essa temática. E aí nós vamos aprender com a doutrina espírita que, de acordo com a tradição católica, que eu também fui criada, né, nós não vamos entender o céu e o inferno como sendo locais. E é muito interessante que nós tivemos a oportunidade de fazer lá no nosso congresso um painel ecumênico, interreligioso. E nós convidamos um padre, um pastor, uma freira, irmã Aila Pinheiro esteve lá conosco, Haroldo Dutra mediando, e tanto o pastor quanto o padre disseram a mesma coisa, né? Que hoje se compreende que na verdade não existe o céu onde as pessoas ficam eternamente chupando uva, tocando harpa, né? Não existe isso. Tanto o céu quanto o inferno são realmente estados de consciência. Tá certo, quer dizer, você vai pro céu, você está ajudando os outros, você está fazendo bem, você vai pro céu. Só se faltou do céu da boca da onça, né? Porque esse céu... A gente brinca que é o centro espírita do umbral. Esse céu de sombra fresca, água gelada, uma rede para deitar e dormir, esse aí pode tirar o cavalinho da chuva. Pois é, mas é importante também nós lembrarmos o seguinte, às vezes as pessoas pensam assim:
Bom, então já que não existe céu, não existe inferno, tanto faz ser bom ou ruim, né? Porque se a gente acreditava que se fosse ruim, iria para o inferno. Se fosse bom, iria para o céu. Já que não tem céu nem inferno, eu posso ser qualquer coisa que tanto faz, né? Mas não é bem assim. Na verdade, existem regiões no plano espiritual que nós poderíamos comparar com o céu, né? Que são regiões de paz, de tranquilidade, de muito trabalho, mas trabalho no bem, de fraternidade. E existem regiões também no plano espiritual onde impera a violência, todos os vícios morais. Nós vamos habitar a região com a qual nós nos sintonizarmos. Então, se nós fizermos o bem, após a nossa desencarnação, a nossa morte, né? Nós, como seres espirituais, iremos para algum lugar. E que lugar é esse? Onde a gente tem afins. Exatamente, onde nós tenhamos afins. E Jesus falou nisso, né? Onde está seu tesouro, estará seu coração. Exatamente. Semelhante atrai semelhante. Semelhante. Né? Então seria regiões, né? Regiões. A gente vai, eu vou para aquela região. Isso quando nós lembramos somente aqui do nosso planeta, né? Questão de afinidade. Pois é, porque nós estamos num planeta, pequeno como é a Terra, né? Não imaginamos que somos os únicos seres vivos habitando esse universo imenso, né? Mas no nosso planeta, ao qual nós estamos vinculados, que é a Terra, nós então estamos situados na condição em que nós estivemos sintonizados, né? Vai depender de nós. É interessante. Olha, muita gente dá um cheque grande, né? Faz caridade, porque vou fazer caridade, porque tenho que ir para o céu, né? Eu tenho que não sei o quê. Ele vai ter decepção na hora de desencarnar, né? Porque não vai ter alguém, né, esperando com a flauta, né? Um local assim. O céu também, esse local, mesmo esse local onde você falou que as pessoas se encontram por afinidade, eles não devem ficar lá também ocioso, né? Nossa, já imaginou se você fosse para um lugar que não tivesse nada para fazer? Que loucura, hein? Ficar o tempo inteiro parado, tocando ar. Entra em depressão no céu. Nossa Senhora, então. Então, na verdade, nós vamos aprender que o trabalho é lei divina e que onde nós estivermos, nós teremos a oportunidade do trabalho. Agora, o trabalho no bem é característica de bons espíritos. Então, se nós somos pessoas boas, nós temos a alegria de trabalhar no bem e nós estaremos trabalhando com Jesus, que também nunca parou, continua trabalhando. Ele próprio falou isso, né? Como só é Deus, até hoje ainda trabalha. Pois é. Se Deus ainda trabalha, imagine nós, né? Mas assim, foi muito colocado para nós, está muito enraizado, né? Essa ideia de céu, né? De que geralmente quando a gente desencarna, quase todo mundo fica bonzinho e foi pro céu, né? Aí se reza muito para a pessoa ir para o céu. A reza ajuda a pessoa a ir para um local melhor no plano espiritual, Ivana? Pois é, a reza, a oração, ela sempre ajuda, né? Ela sempre ajuda. Tanto a pessoa que é o objeto das nossas orações, quando nós oramos por alguém, essa pessoa ela é beneficiada. Agora, existe a justiça divina, né? Nós estamos aqui submetidos a uma lei de ação e reação. Então, tudo aquilo que nós plantamos, necessariamente nós temos que colher. Então, a nossa colheita ela é proporcional ao nosso plantio, né? Então, por mais que nós amemos alguém, nós façamos prece por essa pessoa e nós vamos ajudá-la, ela precisa muitas vezes passar por situações que são necessárias ao seu próprio aprendizado. Então, não quer dizer que nós vamos livrar a pessoa de algo com as nossas orações, mas nós vamos sim ajudá-la a suportar melhor, a passar por aquilo que muitas vezes é uma necessidade, né, que aquela pessoa tem naquele momento. Ivana, a mãezinha é uma coisa do outro planeta que Deus mandou para nós. Muitas vezes, ao partir para o plano espiritual, ao desencarnar, ao falecer, ele não vai conseguir acompanhar a mãe dele porque não está tendo afinidade. Como é que fica essa situação? Pois é, vamos lembrar do caso de André Luiz, né? André Luiz relata para nós no livro Nosso Lar que quando ele partiu dessa para melhor, né? Quando ele desencarnou, ele se viu durante longos 8 anos numa região de muito sofrimento, que nós chamamos de umbral, que é uma região aqui mais próxima à Terra e onde ficam espíritos mais apegados à matéria, né? E ele ficou 8 anos ali numa dificuldade, numa confusão, num sofrimento, mas ele demorou 8 anos para conseguir realmente perceber que ele precisava de ajuda, para ele se lembrar de Deus, para ele fazer uma prece sincera. E quando isso ocorre, quando ele realmente, de forma muito humilde, ele se coloca diante de Deus pedindo, suplicando ajuda, a mãe dele de repente aparece ao lado dele, não é? E aí ele fica sabendo que na verdade ela estava o tempo todo tentando resgatá-lo,
mas ele não conseguia nem perceber a presença dela, porque a sintonia dele mental estava tão diferente da dela que ele não conseguia perceber, não é? Então ele é levado para o nosso lar, ele conta toda a adaptação dele ali, e o interessante é que a mãe dele morava numa outra colônia espiritual, de um nível hierárquico mais superior, e aí é importante lembrar que quando a gente fala de hierarquia, não é como aqui na Terra, que é por bens materiais, a hierarquia ela é moral, não é? A mãe dele, como um espírito mais evoluído, tinha o merecimento de morar num local melhor do que ele. E ela vinha visitá-lo, não é? Descia. Ela vinha visitá-lo, mas para que ele possa um dia habitar com ela melhores moradas, ele precisa merecer, ele tem que ter o esforço dele para habitar mundos melhores. Seria aquela mensagem que Jesus fala no Evangelho do rico e o Lázaro, seria mais ou menos? Seria mais ou menos, né? Porque o rico não se conforma, né? De que a família e de que a família dele que ficou não saiba daquilo, quer dizer, eu preciso avisar todo mundo, né? Então a doutrina espírita vem justamente para nos orientar e alertar sobre isso, porque nós estamos tendo uma oportunidade valiosa aqui nessa reencarnação. Os espíritos dizem que, esperando para reencarnar, nós temos uma população 3 vezes maior do que a de encarnados, né? Então nós estamos tendo uma oportunidade valiosa, é importante nós aproveitarmos. É interessante que algumas pessoas estão tão assim, convictas, né, que está numa religião e ele vai para o céu depois, né? Olha, você acha que o que você está fazendo para merecer para estar aí para esse céu, né? Há pouco tempo nós trabalhamos com um idoso, pessoas da terceira idade, com pessoas com transtornos mentais. E uma pessoa de outra religião, tem um idoso lá que já era da igreja dele, falou: nós queremos batizá-lo. Eu falei: tá, tranquilo, não tem nenhum impedimento, né? Aí eu falei assim, ele assim, me dá, facilitar, uma pessoa boa de conversa. Ó, seu Mauro, nós fazemos o mesmo trabalho que você faz, nós queremos levar as pessoas para o céu. Eu brinco muito assim, nem que seja da boca da onça. Ele: não, seu Mauro, deixa a onça para lá. Nós queremos levar ela para o céu. E eu fiquei assim impressionado de ver que ele acredita, né, que vai para o céu, né? Interessante, assim, vai ter uma decepção depois, porque ao desencarnar não tem esse céu que ele espera. Como é que fica? Pois é. Entra em depressão? Não entra não. Eu penso que não, porque na verdade... Alguém vai lá apaziguar, vai ali esclarecê-lo, né? Dizendo assim: olha, meu irmão, é assim mesmo, né? Agora, é importante a gente refletir um pouquinho sobre a justiça divina. Porque nós acreditamos que Deus, de acordo com o que Jesus nos apresentou, né, é um Pai amoroso, justo e bom, que não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca do seu rebanho. Se nós fôssemos entender a justiça divina numa única existência, numa única reencarnação, nós não teríamos como compreendê-la. Não. Porque quando nós observamos as diferenças que existem, né, de oportunidades entre as pessoas, por que uns nascem ricos, bonitos, têm toda oportunidade na vida e outros sofrem tanto? Então realmente só a reencarnação vem para nos explicar isso, nós vamos entendendo, e aí nós vamos entendendo que nós é que vamos fazer o nosso céu ou o nosso inferno, dependendo do que a gente estiver plantando aqui hoje. Eu quero agora fazer um convite a você que está nos acompanhando, você internauta, você que sempre nos acompanha, fortalecer. Se você nos acompanha há muito tempo, eu quero te perguntar: você já é um doador da Clínica Jesus Nazaré? Está esperando o que, amigo? A Clínica Jesus Nazaré é uma entidade que atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. Nós precisamos da sua ajuda. Você que está nos acompanhando pela primeira vez é o nosso convidado a ser um voluntário. Você pode marcar uma visita, levar sua visita pessoalmente para conhecer a entidade. Você pode anotar o telefone aí para você marcar uma visita: 3234-8712, 3235-3129. Nós estamos aguardando você, hein? A Clínica Jesus Nazaré precisa muito da sua ajuda, muito mesmo. Olha, um idoso, hoje ele chega a custar R$ 2.400 por mês, né? E não vamos, você imagina o tanto que uma entidade que cuida de pessoas da atividade precisa de ajuda. Retornando aqui então com a entrevista com a Ivana Raiske, da cidade de Goiânia, da Federação Espírita de Goiânia, com o tema Céu e Inferno. Agora nós já falamos muito do céu, né? Vamos falar do inferno, né? O inferno, esse lugar quente. Esse dia eu vi um cartaz assim, que puseram um cartaz, o cara tava com a mão pra cima assim, o fogo queimando ele: saia do inferno, senão você vai pro fogo do inferno. Coloca o medo assim na gente. Esse lugar quente também,
prescrito, determinado, ele não existe também. Tudo é simbólico. Tudo é simbólico. Na verdade, como é que nós podemos conciliar a justiça de Deus com Deus nos condenando a um sofrimento eterno, num lugar terrível desse? Pensa bem, quer dizer, se Jesus diz para nós que Deus é esse Pai amoroso, como é que Ele vai condenar os seus filhos a um sofrimento eterno? Então nós vamos perceber que, assim como muitos dos ensinamentos de Jesus, Deus fala conosco por parábolas, fala conosco por alegorias, né? Então, tanto o céu como não sendo um lugar físico, o inferno também não é. Inferno pode ser aqui. Aqui. Pode ser aqui. Né? Não aqui, no nosso congresso, não, né? Não. Mas o céu pode ser aqui na Terra, e o inferno pode ser aqui na Terra. Nós podemos criar ele dentro de nós. Nós podemos criar. A qualquer momento. E nós vivemos, às vezes, numa sociedade que nós observamos aí tantas desigualdades, tanta violência acontecendo, e muitas pessoas pensam que isso aqui é inferno, né? Se sentem vivendo no inferno, porque não tem segurança. Então depende muito de nós. Agora, por outro lado, eu posso viver em meio a toda essa conturbação social, mas conseguir ter equilíbrio interior e ter o céu dentro de mim, não é? Então, por isso que realmente tudo parte de nós mesmos, não tem jeito. Ivânia, mas então o diabo, o capeta, o Satanás, aquele rabudo, chifrudo, aquela coisa não existe? Não existe, não dessa forma. Nunca existiu? Né? Não dessa forma. Na verdade, nós sabemos que, como Deus criou a todos nós, espíritos simples e ignorantes, mas destinados à perfeição, nós temos ainda muitos irmãozinhos nossos que estão hoje no plano espiritual e que ainda não compreenderam a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus, e estão afeiçoados ao mal. Então, esses nós poderíamos dizer que são aqueles demônios, né, que muitas pessoas acreditam dessa forma de chifrinho, de rabo, mas na verdade são irmãos nossos, que ainda não perceberam o que é destinado para eles no reino de Deus. Então ainda estão aqui, né, como criança dando birra, birrentos, negando Jesus, fazendo tudo para combater o Cristo. Mas não adianta, vai chegar um ponto que eles vão cansar de sofrer. Porque ser mal é doloroso. Ser bom dá prazer, ser mal é ruim. A pessoa sofre sendo mal. Então eles vão cansar de sofrer e vão se render a Jesus. E também um dia serão perfeitos como Jesus. Tá, mas o indivíduo que fez muito mal nessa vida, aí desencarna, ele pode, já que é um estado de consciência, ele pode sentir um monstro também, né? Ele pode sentir como se fosse um monstro, a hora que ele conscientizar do mal que ele fez, ele pode criar essa figura dele, pode? Principalmente se tiver um sentimento de culpa, né? O remorso, o sentimento de culpa podem causar isso. E aí também nós vamos entender que não são sentimentos construtivos. O remorso, o sentimento de culpa, o complexo de culpa, eles não constroem. É necessário que nós compreendamos que erramos, e todos nós erramos. É importante que nós nos preparemos para expiar o nosso erro. Né? O que é a expiação? É eu sentir na pele aquilo que eu fiz para o outro, né? Para que eu aprenda a me colocar no lugar do outro. Então Deus nos dá essa oportunidade de voltar numa nova existência, ou às vezes até nessa mesma, para expiar aquele meu mal. E depois Ele me dá a oportunidade de novo de reparar, de trocar o mal que eu fiz pelo bem, né? Então, na verdade, se eu fiz muito mal aqui, eu preciso primeiro reconhecer, errei, mas eu quero melhorar, eu quero acertar. Fica lá com sentimento de culpa, com complexo de culpa, isso não constrói, não adianta, né? Só atrasa, só atrapalha o processo evolutivo. Então é melhor conscientizei do meu erro, estou disposto a corrigir e vamos partir para a correção, né? E aí tem um outro aspecto importante. As pessoas, e principalmente nós espíritas, ouvimos muito assim, de que nós estamos aqui sofrendo para pagar, né? Nós estamos aqui pagando os nossos débitos. É uma interpretação às vezes um pouco equivocada, né? Deus não nos cobra. Quem nos cobra somos nós mesmos, a nossa própria consciência. E Deus nos dá a oportunidade de nós melhorarmos, de nós repararmos, né? Então, na verdade, nós não estamos pagando, nós estamos aqui aprendendo, um aprendizado. E esse aprendizado é que vai fazer com que nós realmente, nos colocando no lugar do outro, aprendamos a respeitar o nosso próximo. Aí nós vamos desenvolvendo o sentimento de amor, né? Vamos trocando os vícios morais pelas virtudes e vamos nos tornando pessoas melhores. Tem tanta gente aí explorando muito o demônio e o diabo, né? Uma exploração assim, fala mais em demônio e diabo que no próprio Jesus. Isso vai chegar ter um final disso aí, ou ainda vamos continuar durante muitos anos explorando esse demônio e diabo? Imagino que ainda por muitos anos sim, né?
Porque quando nós avaliamos o tempo do nosso ponto de vista aqui de encarnados, uma existência aqui de 80 anos nos parece muita coisa, né? Mas do ponto de vista da eternidade, de seres imortais que nós somos, isso é um segundo, um átimo na criação. Então nós vamos entendendo que aos poucos é que nós vamos compreendendo, né? O Espiritismo também nos explica que o nosso planeta Terra, ele está num estágio evolutivo que nós chamamos de mundo de expiações e provas, né? Passando por um processo de transformação para mundos de regeneração, onde ainda existe o mal, mas o bem já começa a preponderar. Então é tudo questão de aprendizado. Se nós olharmos com esse olhar imediatista da Terra, nós vamos pensar assim, nossa, mas vai demorar muito tempo. Mas se nós avaliarmos, desde que nós estivemos aqui como homens das cavernas, para o que nós chegamos hoje, com a evolução tecnológica que nós já conquistamos, quanta coisa boa já aconteceu, não é? Mas é preciso tempo para que isso realmente aconteça. É um aprendizado lento. Aprendizado lento. Realmente, esse livro que você pegou vários escritores, vários estudiosos espíritas e trabalhou em cima nas perguntas do livro Céu e Inferno, é isso? Não, na verdade nós fizemos o seguinte, como o nosso congresso era em comemoração à obra, e cada palestrante tinha um tema específico abordando uma temática relacionada a Céu e Inferno, nós pedimos que cada um então escrevesse um texto sobre o tema que ele abordaria lá no congresso. E aí ficou assim, um livro com bastante diversidade, todos falando de um mesmo assunto central, mas mostrando visões, né, diferenciadas acerca de muitos assuntos. Foi um livro muito interessante, assim, de fácil leitura e manual de consulta, né? Manual de consulta para quem quer se aprofundar no estudo sobre céu e inferno. Então, lendo esse livro aqui, vai tirar o inferno da vida da gente, da cabeça, da mente. Pelo menos a gente sabe o roteiro, né? Vai tirar aquele medo. Ele nos mostra o roteiro para que a gente possa construir o céu e não o inferno para nós. Certamente. O céu e o inferno está dentro de cada um de nós. É isso mesmo? Exatamente. Depende de nós construirmos o céu ou o inferno para nós. Poder viver o céu e poder viver o inferno. Tem pessoas que vivem no céu mesmo diante de muito sofrimento, mas vivem no céu. Precisa a pessoa pensar, se eu ficar rico, eu vou viver no céu, talvez não, né? Talvez Ele vai trazer o inferno. Talvez pelo contrário. O inferno. Muito bem, Ivânia, foi um prazer enorme, né, receber você em Uberlândia, porque você veio no Congresso Espírita de Uberlândia, e nós aproveitamos, estamos te entrevistando. Você leva um abraço para os confrades goianos, né? Muito obrigada. E que você possa também, depois, assim que vier em Uberlândia, estar participando com a gente com outros temas, com outras falas, né, com outras colocações. Muito obrigada. Tá certo? É uma alegria para nós participarmos aqui e deixar aí o nosso abraço para os nossos irmãos mineiros. Não sei se você sabe, mas nós lá de Goiás temos muito, né? O traço do mineiro, temos muita influência de Minas Gerais, sobretudo aqui do Triângulo Mineiro. Então, quando nós chegamos aqui, nós nos sentimos em casa. Tá certo. Olha, um abraço, tá bom? Muito obrigada. Gente, você, querido amigo, nós queremos te agradecer a sua paciência, estar nos acompanhando, você internauta. Lembrando que toda semana nós temos nós estaremos entrevistando uma pessoa diferente, com um tema diferente. Queremos te agradecer e que você fique com Deus e um forte abraço para todos. Oi? Aí o atendimento fraterno? Né? Que sim, pode entrar, por favor. Obrigada. Calma. Eu estou desesperada, moça. Ai, meu Deus, é um caos. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Tudo muito difícil, muito complicado. Imagina uma pessoa desgraçada. Agora multiplica por 10. Coloca um cachorro pra fazer xixi em cima. Prazer, Maria. Maria, calma, me conta o que está acontecendo. Vem cá, me responde uma coisa. Esse cinto realmente resolve os problemas das pessoas? Porque eu vim aqui porque me disseram que ele é babado, hein? Não é bem assim, né? Aqui a gente procura orientar a pessoa a encontrar a solução do seu problema com base na moral espírita. Mas além disso tudo, esse blá 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 todo, vocês fazem alguma coisa? O trabalho é seu. Cada um de nós é que é responsável pelas suas próprias ações, por encontrar a solução dos seus problemas. Querida, isso é pra pobre, né? Porque imagina eu na minha casa, se derruba um copo de leite, quem vai limpar a empregada? Então, Maria, olha só, felizmente o mundo não se resume à sua casa. Porque assim, na vida real, a gente é que tem que secar o próprio leite derramado. Porque senão a gente vai continuar escorregando, até limpar e aprender a não derramar de novo.
Garota, você sabe que eu não tenho problema com leite, né? Era só um exemplo. O que tem problema é com o Roberto. Quem? Roberto, ele tá me traindo. Não, calma, calma. É verdade. Tem 3 semanas que ele não me dá minha mesada. Ele tá com outra mulher. Olha, por outro lado, ele pode estar tendo dificuldade financeira. O Roberto? Minha filha, o Roberto tem 5 carros, tem 5 iPhone 5, tem 5 coberturas em Ipanema, ele adora 5, você não tem noção. Quem tá passando dificuldade sou eu, porque eu estou sendo traída e estou descapitalizada. É isso. E você não tem, assim, nenhuma renda própria, você não trabalha? Eu aturo o Roberto, que é um grande trabalho. Não, mas assim, a gente precisa ter uma atividade, né, Maria? Não só para o nosso sustento, mas para a gente progredir. É a lei do trabalho. Ah, a lei do trabalho. É a lei que esses políticos inventam aí, né? É uma das leis da natureza. Toma, Livro dos Espíritos. É isso que eu tô querendo. Eu quero contratar espíritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000 espíritos. Onde que eu assino? Oi? Espíritos pra contratar. Não, porque veja bem, os espíritos não andam por aí igual fantasmas, assim, meio que invisíveis. Então, menina, eles vão ficar atrás do Roberto e vão descobrir toda a cachorrada que ele tá fazendo comigo. Para, Maria. Para. Pensa junto comigo. Você acha que seria justo a gente colocar a nossa paz interior nas mãos de outra pessoa? Sim. Não, claro que não. Horrível. Pensa, como é que a gente pode conseguir a paz interior? A gente precisa estar em equilíbrio. Para a gente estar em equilíbrio, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer uma autorreflexão, pensar sobre os nossos atos, sobre as nossas palavras, o que a gente tem feito da vida. Depois a gente precisa fazer o bem, ajudar a outra pessoa, ter o hábito da prece, entrar em conexão com Deus, conversar, colocar suas angústias, seus sentimentos. Aí, quando a gente consegue tirar essa nuvem de orgulho da frente dos nossos olhos, fica mais fácil enxergar a solução dos problemas, de todos os problemas, inclusive esse com seu marido. Marido? Não, ele é casado com a Cláudia. Eu tô até aqui em conferência com ela, que a gente tá achando que é uma terceira pessoa, entendeu? Lembra que eu te falei que ele gosta de 5? Coitado, se ele chegar lá, a gente tá ferrada. Não vai ter pessoa pra todo mundo.